Boa noite a todos. Eu vou confessar-vos uma coisa. Tal como a nossa irmã Ivone há bocado, eu também estou um bocadinho nervosa, porque é uma grande responsabilidade nós estarmos aqui. E eu não digo eu, porque eu não sou melhor do que nenhum irmão que está aqui nesta sala. Eu digo nós todos, porque ao adquirirmos o conhecimento pelos ensinamentos divinos, nós temos sim uma grande responsabilidade de fazer a nossa mudança, o nosso aprimoramento. E essa responsabilidade começa a tomar conta de nós de tal maneira que quando nós somos propostos a um estudo mais profundo e este tema me deu trabalho, Há temas que para nós, pela facilidade com que já falamos deles, pelo conhecimento mais profundo que já temos do tema, nos é mais fácil. Este tema foi um bocadinho complicado para mim. Então eu espero conseguir tocar os vossos corações com o aprendizado que eu busquei e que eu consegui. Vamos então dar início ao trabalho desta hora. Agradeço sempre aos dirigentes desta casa de luz e de amor. E agradeço a Jesus o voto de confiança e a oportunidade de estar aqui aprendendo convosco e todos juntos refletirmos sobre os seus ensinamentos. E hoje vamos ler e refletir sobre a mensagem que Jesus nos traz, Sinais da Renovação. É a mensagem número 24 do livro Jesus no Lar, do Espírito Ney Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem foi mais uma com que Jesus evangelizou os apóstolos na casa de Simão Pedro. Já nos foi aqui alertado pela espiritualidade e pelo conhecimento que vamos adquirindo que vivemos tempos de mudança. O nosso planeta prepara-se para evoluir para mundo de regeneração e cabe a cada um de nós decidir se quer evoluir juntamente com ele ou se prefere permanecer neste plano inferior. Cabe-nos decidir, mas acima de tudo mudar e agir, de acordo com as nossas pretensões e a nossa força de vontade, o nosso esforço. Pois é sabido que a nossa decisão, se não tiver ação, não traz nenhuma mudança em cada um de nós. E vamos compreender melhor esta questão através da leitura do capítulo, então, Sinais de Renovação. Ante a Assembleia Familiar, o Mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo, exterior até à morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até à extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contacto com os que padecem,
por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores e levando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino, portanto o nosso Mestre Jesus, pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos. Jesus aqui, quando diz nessa época sublime, será nessa época em que nós acabamos de relatar, em que já teremos o nosso coração transformado ao amor fraterno. Então, nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas das enfermidades, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem às competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa e lá fora, na tipidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era ainda tão distante. Ora, como nós podemos constatar, é um ensinamento muito profundo, como são todos os ensinamentos de Jesus. Mas ao terminarmos esta mensagem, nós constatamos, e eu ponho-me sempre em primeiro lugar, eu chorei quando terminei esta mensagem, de ler esta mensagem, porque tomamos consciência de que temos ainda um longo percurso, um longo caminho para percorrer. E como nós ainda caminhamos tão devagarinho, eu ouvi alguém dizer, e aquilo tocou o meu coração, achei que tinha um sentimento muito grande. Nós somos ainda lesmas rastejando no caminho do bem, no sentimento do coração. E é verdade, nós somos ainda lesminhas rastejando. Mas um dia chegaremos lá, com a bênção de Jesus. Então vou fazer um breve comentário. Jesus, neste ensinamento, fala-nos da importância de nos prepararmos para um mundo novo e quais as características que a humanidade deverá ter para o acompanhar. Sim, porque tal como já nos foi explicado pela espiritualidade, o mundo não acaba, tudo se transforma, tudo se renova. Podemos comparar esta renovação à evolução do espírito,
que ao percorrer várias reencarnações, ele se despoja do corpo que já não lhe serve os seus propósitos e encarna em outro mais ou menos evoluído, consoante o nosso esforço. E assim vai completando a sua evolução, mais ou menos estável ou favorável, de acordo com o nosso mérito e o nosso esforço. Também os planetas passam por estados de evolução, à medida que a humanidade evolui. Relembremos o que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, sobre a evolução dos mundos, onde é dito que os mundos estão em condições muito diferentes uns em relação aos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. Existem mundos cujos habitantes ainda são inferiores ao da Terra. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, física e moralmente. Neste momento, o nosso planeta encontra-se na categoria de provas e expiações. Por isso, nós ainda estamos envoltos em tanta tristeza, em tanto sofrimento, em tanta angústia. Porque nós estamos, de facto, num mundo de provas e expiações. Ainda temos resgates muito graves para resgatar, para ultrapassar. Motivo pelo qual nos encontramos tanto sofrimento e ainda tantos obstáculos a serem ultrapassados. O objetivo será evoluir para um mundo de regeneração. É esse o nosso objetivo. Todos nós teremos que lá chegar. E aqueles de nós que nos esforçamos menos, que queremos, entre aspas, travar a evolução, se não crescermos por nossa vontade própria, seremos empurrados pelas leis divinas. Mas como será isso possível e como poderemos acompanhar essa evolução? Nos explica o Evangelho que os espíritos encarnados no mundo não ficam ligados a ele indefinidamente, porque nós estamos ligados à lei da evolução. Quando atingem o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro mais avançado e assim sucessivamente até chegarem ao objetivo de todos nós, que é o estado de espíritos puros. A evolução não para, já sabemos, pois nada fica estacionário. Paralelamente à evolução do espírito, evoluem os animais, as construções, a alimentação, o vestuário, o pensamento, o planeta. Como sabemos, a Terra já esteve intelectual e moralmente num estado inferior ao de hoje. Já foi um mundo primitivo, evoluindo para o que é hoje de provas e expiações, e vamos a caminho do mundo de regeneração. Neste novo mundo, os habitantes se esforçarão para viver o bem, sem as angústias de hoje, pela certeza que terão da existência e imortalidade do espírito e confiança nas leis divinas. Então, irmãos, quem de nós não quer viver e experienciar a paz e compreensão que reina neste novo mundo? Quem de nós não se sente muitas vezes deslocado deste planeta Terra? Porque todos nós ainda temos grandes limitações, ainda somos espíritos muito imperfeitos. Mas, graças a Deus, no meio de nós, já reencarnaram e continuam a reencarnar espíritos mais evoluídos do que nós. E são esses que, pelo seu exemplo e pelo seu amor mais sincero e mais profundo, nos ajudam a caminhar mais depressa, se quisermos tomá-los como exemplo na nossa vida. Então, às vezes, nos sentimos deslocados deste planeta, com tanto sofrimento e tanta corrupção também. É precisamente neste contexto que Jesus nos alerta para os sinais da renovação. Pois é urgente que os saibamos interpretar e agir em conformidade. Ouvimos muitas vezes a expressão de que os tempos estão mudados, de que os ventos sopram e as marés se agitam. Mas o que significam? Significa que o planeta se prepara para a regeneração.
o planeta se limpa de impurezas físicas e emocionais e se prepara para acolher energias mais puras e almas mais evoluídas. Não assistimos diariamente a catástrofes naturais. O que são elas, senão uma reivindicação da Mãe Natureza por todo o mal que lhe causamos? A evolução não para, e por isso a questão que se coloca é quem quer evoluir. Todos nós queremos, mas para isso temos que agir. Não podemos ficar só no pensamento, temos que agir. Quem está preparado para ajudar o nosso planeta a entrar num mundo de regeneração? Mentalmente estaremos todos a responder que sim, que queremos, não é? Claro que queremos acompanhar a evolução. Claro que queremos amanhã acordar num mundo melhor. Sem guerra, nem dor, onde a harmonia, o respeito e a compaixão possam reinar em cada criatura. Mas o que fazemos nós para merecer tal condição? Praticamos a verdadeira caridade? Perdoamos incondicionalmente? Amamos os nossos amigos e os nossos inimigos? Há uma passagem no Evangelho, isto agora é uma à parte, há uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que me calha muita vez no meu Evangelho do lar: amar os nossos inimigos. A princípio fazia muita confusão, não fazia sentido no meu coração. Como é que eu vou amar alguém que é meu inimigo, que não gosta de mim, que me odeia? E como é que eu vou amar alguém de quem eu não gosto, com quem eu não me afinizo? Foi preciso, no aprofundamento do estudo da doutrina à segunda-feira, porque nós precisamos de facto seguir o estudo se quisermos entender os ensinamentos de Jesus, que aquela passagem do Evangelho começou a fazer sentido no meu coração. Quando me foi explicado que eu, para perdoar os meus inimigos, eu não preciso de os amar como amo um marido, ou como amo um filho, ou como amo uma irmã, mas, ao não lhes desejar mal, ao incluí-los nas minhas preces, nas minhas orações, aqui, na hora do passo, eu estou a amar sim o meu inimigo, porque eu estou a entregá-lo à misericórdia de Jesus. E sem que ele saiba, eu estou sim a amá-lo, estou a fazer-lhe um grande bem, estou a entregá-lo a Jesus. E isso é amar os nossos inimigos. Esforçamos por cumprir os mandamentos de Jesus. Neste capítulo sobre os sinais da renovação, Jesus nos ensina tudo o que precisamos de saber para ter uma conduta correta e coerente com o mundo de regeneração. Ele nos alerta para a importância do amor, da humildade, da caridade, da lealdade, da fraternidade, da compaixão, do esforço por combatermos as nossas más tendências, que nós sabemos que é um esforço muito grande, é sim um esforço muito grande. Caímos muita vez, tropeçamos muita vez no mesmo erro. Necessitamos valorizar mais e trabalhar mais o nosso espírito. Perdemos muito tempo e recursos com a parte material, em cuidar da nossa aparência. Também é importante, mas nós às vezes perdemos tempo demais. E um dia, quando nós acordamos, eu falo por mim, sempre em primeiro lugar. Dou-me sempre como exemplo. Eu costumo dizer que eu entrei na doutrina, já deveria ter entrado há 30, 40 anos atrás, porque não tinha cometido tantos erros que eu cometi antes de entrar na doutrina espírita. Eu não vou dizer que é a doutrina espírita, a doutrina Salvador dos Espíritos encarnados, mas é a doutrina que faz luz no nosso espírito, sim, porque é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que nos explica porque é que nascemos, porque é que passamos as atribulações da vida, porque é que temos na família
nas pessoas conhecidas, nas pessoas que nós amamos, dificuldades tão grandes em nos acertarmos uns com os outros. É uma doutrina de amor e que tudo nos explica. Por isso é uma doutrina consoladora. Em cuidar da aparência, em obter mais riquezas, trabalhando mais e mais em prol de algo que não nos eleva e não nos santifica. Desgastamos as nossas energias valorizando algo que não favorece a nossa essência e a nossa verdadeira vida, que é a iluminação do nosso espírito. Em consequência, criamos para nós obstáculos e provas que seriam muitas vezes evitáveis. Somos os causadores do nosso próprio sofrimento. Como o nosso irmão Fernando diz algumas vezes durante o estudo, nós somos vítimas de nós próprios, nós somos herdeiros de nós próprios, não há vítimas inocentes. Por isso ainda habitamos este mundo tão triste e cheio de dificuldades. Um mundo triste pelo sofrimento, porque nós já temos a bênção de habitar este mundo belo, que tudo nos oferta, que tudo Jesus nos ofertou para sermos felizes. Não sabemos ser agradecidos. Deste modo, Jesus nos alerta que neste novo mundo para onde estamos a caminhar não há lugar para a vaidade nem para o orgulho. Não há lugar para a guerra, nem para a fome ou para a enfermidade, pois o mais poderoso não é o mais rico, mas será o que mais ama. O vencedor não é o que guerreia, mas o que combate a iniquidade e a ignorância do seu espírito. O mais eloquente não é o que profere o melhor discurso, mas sim o que coloca em prática as suas palavras baseadas no Evangelho. O mais nobre não é o detentor de mais títulos, mas sim o detentor de mais atos de caridade e amor ao próximo. O mais respeitável não é o que possui mais ouro, mas sim o que possui um coração mais digno. O mais santo não é o que se isola em altares e meditações profundas, mas sim aquele que estende as mãos fraternalmente no alívio das misérias alheias. O mais puro não é o que não interage com os criminosos, mas sim o que se contamina para ajudar os irmãos decaídos. O mais sábio não é o possuidor de mais teorias, mas sim aquele que, apesar de saber pouco, procura sempre iluminar a vida sombria dos mais necessitados. Pois bem, irmãos, aqui temos bem explícitos os sinais da renovação. O que devemos modificar em nós para termos o merecimento de evoluir com o nosso planeta e sermos espíritos um pouco mais puros e iluminados. Perante todo este conhecimento agora adquirido, temos a responsabilidade de combater as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome. O dever de nos sacrificarmos em proveito de todos, batalhando com as armas da paz e do amor. Que Jesus e os nossos anjos da guarda nos fortaleçam com os laços necessários ao cumprimento desta missão. Então, eu espero que de alguma maneira tenha ajudado a despertar os nossos corações e que alguma coisinha tenha ficado bem lá no fundo do nosso ser, para que amanhã, no momento de nos depararmos com uma dificuldade no nosso dia, possamos aqui recordar o que ouvimos nos ensinamentos de Jesus.